Eu vou montar um podcast, vou trabalhar com internet, buscar um futuro melhor. Na mídia soltar uma enquete. Ó, a Karen fez uma pergunta aqui. Visando o aumento das crianças atípicas, você tem algum projeto visando atender as necessidades das nossas crianças? Muito boa pergunta. E também as suas famílias. Muito boa pergunta da Karen, né? Vocês devem estar visualizando aqui que eu tô com o símbolo do quebra-cabeça, né? Que representa o transtorno do espectro do autismo, né? Eu acho, nós falamos um pouco sobre isso nos bastidores também. Eu vejo alguns pré-candidatos que são sérios ao levar adiante essa pauta do autismo. Tem muita gente séria, mas eu vejo também muita gente pegando carona nesse assunto que, digamos assim, se fala muito hoje em dia. Só que a gente tem que lembrar que não existem só os autistas, tem outras deficiências ocultas também, né? TDAH, surdez, enfim. Tanto que tem a diferença dos cordões. Eu já falei sobre isso num vídeo. Existe, vocês já devem ter visto crianças, adolescentes ou adultos mesmo, usando o cordão do girassol ou do quebra-cabeça em transporte público, hipermercado, shopping. Eles têm significados diferentes, né? O cordão do girassol, ele representa todas as deficiências ocultas, que é a deficiência que não é visível aos olhos. Você não percebe olhando para a pessoa que ela tem uma deficiência. Mas é alguma condição, autismo, TDAH, surdez, enfim. E o cordão do quebra-cabeça, ele é específico para pessoas que estão dentro do espectro do autismo, né? Então, assim, eu vejo algumas pessoas dizendo que abraçam a causa do autismo e você, mãe atípica, você, pai atípico, ao se deparar com esses pré-candidatos que dizem abraçar a causa do autismo, faça perguntas. Pergunte sobre o que é uma ecolalia, o que é uma seletividade alimentar, pergunte o que é um nível de suporte, para ver se esse candidato realmente entende da causa que ele está dizendo abraçar. E a pergunta da Karen ela é muito importante, porque eu, como pré-candidato a vereador, eu não posso dizer que, me tornando vereador, eu vou apresentar num projeto de mágica, num passe de mágica, a solução para que os autistas tenham mais acesso às terapias, às consultas. Não, eu não vou prometer isso. Seria insanidade da minha parte. O meu compromisso é ser o grande representante das mães atípicas da cidade de Osasco. Eu costumo dizer, quando eu estou com alguma mãe atípica, que o meu microfone, durante meus 4 anos de mandato, vai ser o microfone de todas as mães atípicas da cidade de Osasco. E nós vamos buscar, sim, aprimoramento, nós vamos, ganhando a eleição, se a população de Osasco entender que eu mereço ser vereador, eu vou buscar conhecimento em cidades que possuem centros de referência do autismo e trazer para cá, sugerir, se Deus quiser, para que o nosso futuro prefeito Gerson Pessoa possa implantar esses centros de referência do autismo na cidade de Osasco. Não só para o autismo, mas para todas as deficiências ocultas também. Então, assim, isso tem que ser feita uma pesquisa, buscar modelos de sucesso que existem em outras cidades, trazer esses modelos para cá, para que... Porque, existem 2 tipos, desculpa se eu estou me alongando um pouco na resposta. Pode ficar à vontade, fica tranquilo. Existem 2 tipos de mães atípicas. Tem a mãe atípica que tem acesso a um bom convênio, que ela terá menos dificuldade, porque ela vai ter acesso às consultas, às terapias. E tem a mãe atípica que vive em vulnerabilidade social. Essa, muitas vezes, Kaique, não sabe por onde começar. Não sabe como fazer. Ela sabe que o filho dela
ele é diferente de outras crianças Sim. e que precisa de um acompanhamento. Só que muitas vezes a gente precisa orientar porque ela não sabe por onde começar. Então, assim, o que a gente precisa é fortalecer a informação Sim. e o acolhimento, porque o autismo ele não impacta só a pessoa que tem a condição. A mãe atípica sofre muito, porque muitas vezes ela que sofre o preconceito, muitas vezes uma criança em crise é confundida como birra, né? As pessoas Sim. confundem como birra. Então a mãe atípica ela precisa desse suporte. E eu vou estar à disposição, o nosso gabinete vai estar à disposição durante os 4 anos para as mães atípicas trazer sugestões, levar denúncias, e a gente vai abraçar literalmente a causa. Sim. Inclusive, eu acho importante lembrar que, além de eu me apresentar como um ativista da causa do autismo, eu estou estudando para estar cada vez mais preparado para dar um bom atendimento e fazer a tratativa nesses casos. Eu estou cursando uma pós-graduação voltada para o tema, intervenção ABA para autismo. Então, assim, eu tenho me preparado para ser esse representante que as mães atípicas esperam, que as mães atípicas esperam de um representante do Poder Legislativo, Sim. que alguém se preocupe com essa causa. Sim. Porque eu vejo que existem políticos que defendem a causa animal, que também é uma causa justa, né? Eu vejo políticos que defendem a causa das minorias, mas eu acho importante também ter na Câmara um representante que defende a causa das pessoas que estão na condição do espectro do autismo e as demais deficiências ocultas. E uma das perguntas era sobre isso, sobre acessibilidade para as pessoas com deficiências também. Porque a gente vem recebendo alguns convidados aqui no KaiCast, onde a gente recebeu um professor de Libras. Que legal. Recebemos um cego, né, que eu aprendi com ele, que eu falava deficiente visual. Ele me explicou a diferença entre deficiente visual e o cego. Ele falou, não, eu sou considerado cego, eu não enxergo nada. Foi palavras dele, né? Eu falo, eu tô indo por ele que me ensinou. Mas se eu estiver errado, me corrija aí, por favor. Você falou de Libras, Isso. Muita gente não sabe, mas o Brasil tem 2 idiomas oficiais, o português e Libras. E Libras é muito importante, por exemplo, eu identifiquei que em alguns locais a pessoa que depende da linguagem de sinais não tem como se comunicar. Sim. Em locais como o Poupa Tempo, por exemplo, eu não vou me precipitar aqui para não cometer nenhum equívoco, mas eu não sei se tem lá atendentes, um atendente que seja, que domine a linguagem de Libras. Isso. Né? Essa foi uma das pautas que a gente teve no dia, conversando sobre isso, por conta dessa acessibilidade. Porque hoje, se chegar no postinho, será que alguém está ali apto preparado para receber em comunicação com Libras, com a pessoa que precisa? Então, tipo assim, não tem só essa, tem o Rodolfo que veio aqui, mano, amigão nosso, ele é cego, e ele, tipo, apontou inúmeros pontos que poderia melhorar para uma pessoa cega hoje em dia a se locomover, em Osasco e tudo mais, e ele sobe umas causas que às vezes você para se pôr no lugar e você fala assim, cara, será que... eu ia ficar perdidaço nessa parte. Ele perguntou para mim, falou assim, daqui para o seu trabalho, você sabe quantos comércios tem no caminho? Tipo assim, são coisas que a gente não acaba percebendo no dia a dia. E ele acaba percebendo também por conta dessa dificuldade que ele tem. E aí ele falou sobre calçadas, falou sobre, como fala, transporte público. Mas ele, até por um ponto, ele falou bem do transporte público. Ele é um cara que ele anda muito de ônibus em Osasco, e ele usa muito essa parte do transporte público. E eu até presenciei uma vez, eu tava parado com o carro e o motorista de ônibus parou e falou assim, você consegue puxar só um pouquinho o carro aqui, que eu parei aqui, porque vai descer um rapaz aqui. Aí quem desceu foi o Rodolfo no dia.
E eu vi que o motorista, aquele motorista naquele momento estava preparado em ajudar ele de alguma forma. Entendeu? Então, são outras acessibilidades que Osasco também tá crescendo em questão disso. A gente, aqui mesmo no bairro, a gente viu rampas sendo construídas. Falando, desculpa fazer uma intervenção, falando sobre os deficientes visuais, Sim. por exemplo, a gente vê que nem todo restaurante tem o seu cardápio em braille, para que os deficientes visuais possam escolher o seu prato. Então, assim, a gente pode avançar nesse campo, apresentar projeto de lei que os estabelecimentos têm que ter uma opção no cardápio em braille, apresentar um projeto de lei que todos os equipamentos públicos têm alguém capacitado ali para fazer uma interlocução com uma pessoa que só saiba utilizar a linguagem de sinais. Então, assim, o vereador ele tem um papel importante dentro do município para trazer avanços para a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. Sim. Porque, imagina, se a gente fecha os olhos, a gente não consegue achar um interruptor em casa. Imagina uma pessoa que é deficiente visual, a dificuldade que ela tem na rua, né? Em pegar um ônibus, um transporte público, tá num restaurante, pedir um prato, escolher um prato. Então a gente tem que pensar nessas pequenas coisas para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas também. E eu falei muito das deficiências ocultas, mas todas as pessoas com deficiência merecem a nossa atenção, principalmente em relação da acessibilidade com questão de rampas de acesso. Nem todo prédio, público ou privado, tem acessibilidade para receber a visita de uma pessoa que está numa cadeira de rodas, né, por exemplo. Eu acho muito importante essa pergunta e a gente vai... O nosso mandato, se a gente conseguir vencer a eleição, não vai ser exclusivo para a pauta PCD e para a pauta das pessoas com deficiências ocultas. Mas a gente vai dar muita atenção para isso, muita atenção mesmo.